Sabe, irmãos, quando o apóstolo Guto me chamou para essa manhã, eu cheguei a perguntar: apóstolo, o senhor tem um tema específico no coração? Mas ele respondeu: fique livre. Então eu vou seguir essa orientação e ficar livre. Amém. E tem uma mensagem que Deus tem compartilhado e trabalhado comigo já há algum tempo. No início desse ano nós tivemos a experiência, talvez alguns estiveram aqui, de ter uma participação lá no Descende. O apóstolo Guto, inclusive, estava lá. E eu me lembro, irmãos, de um homem, um ministro do Senhor chamado Andy Bird. Ele é um dos idealizadores dessa visão, um homem que tem projetos para missões a nível global. E ele falou algo, irmãos, que marcou profundamente o meu coração. Ele disse assim: olhe, eu sou um americano envolvido em tantos projetos, um dos idealizadores dessa visão que é o Descende, um evento gigante. Mas eu reconheço que há uma graça sobre o Brasil para nesses últimos dias nos liderar nas missões mundiais, no propósito de alcançar as nações. E sabe, irmãos, enquanto ele falava, eu me lembrava de frases do próprio apóstolo Bud. Ele mesmo, antes de ir para a glória, ele disse: o verbo da vida vai para todas as nações. Amém. Ele falava de um avivamento de salvação, de cura, de batismo no Espírito Santo nesses últimos dias. Eu não sei você, mas eu nutro no meu coração essa expectativa de que tem algo da parte de Deus acontecendo no Brasil que precisa chegar em outras nações. Sabe, nesses últimos 2-3 anos eu tive algumas experiências missionárias e é interessante, irmãos, quando você chega em outras realidades espirituais. Eu não sei você, mas eu me deparava com um pensamento: a gente tem tido coisas que acontecem lá no Brasil, que esse povo precisa disso. E essa palavra, avivamento, despertamento, isso sempre comunicou muito ao meu coração desde o início da minha jornada com Deus. Mas algo que eu tenho aprendido, irmãos, é que geralmente nós temos um padrão bíblico, onde esse mover de Deus, e vamos usar esse termo aqui, avivamento, ele geralmente é precedido de um mover de santidade, de arrependimento, de purificação. Os améns podem diminuir, mas a gente vai seguir aqui, amém? Glória a Deus. Eu não estou aqui para ministrar aquilo que você quer ouvir, nem o que eu quero ministrar, mas aquilo que está no coração de Deus, amém, irmãos? E eu creio que essas palavras, santificação, purificação, temor do Senhor, isso não pode se apartar do nosso vocabulário cristão. Amém. E eu quero te mostrar, o irmão Reagan gostava de usar 2-3 exemplos para testificar algo. Eu quero te mostrar como de fato há um padrão bíblico, onde esse mover de Deus, e vamos chamar isso de avivamento, ele geralmente é precedido dessa busca ao Senhor, dessa inteireza de coração. Esse texto, nós conhecemos ele lá de Atos 2, geralmente citado por Pedro, mas ele foi escrito lá no contexto aqui, Joel profetizando, ele falou: e acontecerá, diga comigo, depois. Fica com isso. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizarão, os velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Diga para o seu irmão, pergunte para ele aí: você está tendo sonho ou visão? Se você tem visão, você que está aí online, você pode ir para o JPN. Se é sonho, aí você repensa um pouquinho. Glória a Deus. Os velhos sonharão, os jovens terão visões. Sabe, eu não sei como você chama isso aqui, mas nós vemos um derramar do Espírito, algo acontecendo, um mover de Deus, uma intervenção, um avivamento aqui. Glória a Deus. Mas é interessante que o texto fala: acontecerá depois. E olha que revelação maravilhosa. Se tem um depois é porque tem um antes. E o que é o antes desse grande derramar do Espírito? O que é o antes dessa manifestação escrita aqui em Joel? Verso 12, no mesmo capítulo. Vamos ver o que vem antes. O Senhor Deus diz: agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando, se lamentando, em sinal de arrependimento. Não rasguem as roupas, mas sim o coração, voltem para o Senhor. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem o dia santo de jejum, convoquem o povo para se reunir no templo, reúnam todo o povo e mande que eles se purifiquem. Oh, glória a Deus. Então o que vem antes do profetizar, o que vem antes desse derramar do Espírito, dos jovens tendo visões, dos velhos sonhando, eu vou dizer para você, irmãos, voltem para o Senhor de todo o vosso coração. E esse texto fala algo precioso aqui. Deus disse: não somente rasgando as vestes, mas de todo o coração. Naquela cultura, esse rasgar de vestes era uma demonstração, irmãos, de um contritamento.
Eles rasgavam aquela túnica em um sinal de um lamento, de um contritamento, de um arrependimento. Mas Deus olha para aquele povo e diz: você precisa não demonstrar somente um arrependimento externo, mas do teu coração. Glória a Deus. Esse é um texto que mostra esse padrão. Vamos para outro, Êxodo 19. Disse também o Senhor: vai a Moisés, vai ao povo, na verdade, santifica-os hoje, para que amanhã eles possam lavem as suas vestes e estejam prontos para no terceiro dia o Senhor descerá diante dos vossos olhos no Monte Sinai. Então santifica, lava o povo, purifica eles, porque ao terceiro dia eles vão ver a manifestação do Senhor. A gente vê em 2 Crônicas 7,14, você conhece esse texto: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha as palavras aqui, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, o que vai acontecer, irmãos? Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quantos têm expectativa em Deus provocando um grande lavar na nossa nação, irmãos? Sabe, eu tenho essa expectativa. Agora, qual é o nosso posicionamento para obter esse resultado? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se afastar dos seus maus caminhos, aí sim, dos céus eu ouvirei. Você percebe? Antes do mover, da intervenção, do avivamento, santidade, busca, purificação. Outro texto, lá em Josué a Bíblia diz: santificai-vos, pois amanhã verás a glória de Deus. Hebreus 12,14, sem santidade ninguém verá a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? E sabe, irmãos, eu tenho nutrido essa expectativa. Eu não sei se você percebe, às vezes a gente está dentro e não percebe, mas nós estamos vivendo um avivamento em nossos dias aqui no Brasil, irmãos. Sabe, o nosso ministério está bem posicionado como família da fé. Desde a partida do apóstolo Bud, a gente tinha na época cerca de 100 igrejas, irmãos. Hoje são mais de 500 igrejas do Verbo da Vida no Brasil e no mundo. A cada ano são 13, 14 mil alunos recebendo a palavra da fé na veia. Eu estava no Rema ontem ensinando evangelismo e pensando: meu Deus, esse povo está aqui, segunda, quarta e sexta, isso é só uma turma. Há tantas outras ao redor do Brasil e do mundo. Existe um avivamento da palavra da fé acontecendo agora. Digita aí no chat: eu faço parte disso. Diga aqui: eu faço parte disso. Agora, irmãos, estamos bem posicionados. Há um cenário profético para o Brasil, mas nós não podemos perder esse elemento que nos fará ser usado por Deus nesses últimos dias. Porque sem essa busca, sem esse processo de santificação, o qual nós devemos desenvolver na nossa vida, eu digo a você, nós não vamos cumprir aquilo que está no coração de Deus para a nossa geração. Aleluia. Romanos 1, capítulo 1, verso 23. Eu quero afunilar um pouco essa mensagem para esse ponto. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoraram ídolos que se parecem com seres humanos, ou pássaros, ou animais de 4 patas, ou com animais que se rastejam pelo chão. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Estamos falando de purificação, de santidade, de temor do Senhor, de uma busca ao Senhor, para que possamos de fato viver a plenitude do que Ele tem para os nossos dias e para a nossa geração. E sabe, Deus tem tratado ao meu coração sobre esse tema que nós vamos entrar agora, após essa introdução, que é o tema da idolatria. Amém? Não pesou o clima, está tudo em paz, amém, irmãos? Mas o apóstolo Paulo, falando de idolatria, ele fala de pessoas que trocaram a verdade de Deus pela mentira e passaram a adorar algo que eles mesmos criaram. A idolatria se configura quando a criatura, ao invés de adorar o Criador, ela mesma cria o seu próprio Deus, o seu próprio ídolo. A gente tem textos, por exemplo, lá em Êxodo, a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Nós vemos em Êxodo 32, verso 1, o povo de Israel, por exemplo, fazendo aquele bezerro para ser uma imagem de Deus. Moisés foi no monte falar com Deus, enquanto ele não voltava, o povo estava lá construindo o bezerro. O que é isso? Idolatria. A Bíblia trata, principalmente no Velho Testamento, a idolatria como uma espécie de adultério espiritual, irmãos. É um tema sério. E talvez você diga: João, mas o que é que isso tem a ver com os nossos dias? Ninguém aqui tem uma imagem, tem um ídolo no seu quarto. Eu espero que não, amém, irmãos?
Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, a idolatria, ela não se configura somente naquele ídolo físico, naquela estátua, naquela imagem, mas a idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E muitas vezes a nossa geração tem se tornado especialista em produzir ídolos intangíveis para si mesmo. Tudo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E qual é o lugar de Deus na nossa vida, irmãos? Eu vou te dar uma pista. A Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. A Bíblia diz, irmãos: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas demais coisas serão acrescentadas. Então qual é o lugar de Deus na nossa vida? Diga comigo: o lugar de primazia, a prioridade máxima. E quanto mais eu me aprofundo nesse tema, irmãos, eu entendo, com Deus, ou é tudo, ou é nada. Ou Ele está em primeiro lugar, ou, me perdoe a fala, mas se Ele não está em primeiro lugar na tua vida, isso pode ocasionar você estar caindo em idolatria. Ou Ele é o primeiro lugar, ou as coisas desse mundo, ou pessoas, ou até nós mesmos estamos ocupando esse lugar. Você está comigo? Sabe, eu me pegava pensando enquanto Deus estava compartilhando essa palavra. Eu me lembrava de um dia que eu assisti um documentário e via uma outra cultura, né? Eles estavam ali num templo que eles construíram, adorando a imagem de ratos. E tinha muitos ratos assim passando naquele ambiente. Ninguém podia matar, não podia tocar, porque era sagrado. E eles adoravam e cultuavam aqueles animais, né? E eu não sei você, mas eu me pegava pensando: misericórdia. Olha só, adorando um animal e ainda mais um rato, né? Se fosse pelo menos um animal mais bonitinho, né? Adorando um rato, em vez de adorar o Senhor. Mas eu te pergunto, irmãos, é mais reprovável alguém que não conhece a palavra, não tem revelação de Deus e adora um rato, ou alguém que conhece a palavra, tem revelação de Deus, mas no altar do seu coração está você mesmo? Está as riquezas, está o entretenimento, está a sua busca pessoal pela sua própria felicidade. Você está comigo? E Deus tem me feito refletir sobre isso. Fica tranquilo, irmãos, talvez para você não seja remédio, mas que seja vacina. Amém. Oh, glória a Deus. Dá um glória a Deus para o clima ficar mais gostoso aqui. Oh, aleluia. Eu trouxe alguns dados aqui para você. São dados, né, pesquisas, estatísticas que eu quero trazer em paralelo com esse tema. Sobre idolatria ao entretenimento. Olha esse dado. Um relatório mundial chamado Digital Report de 2024 da We Are Social indica que o brasileiro médio, ele passa cerca de 9 horas e 13 minutos por dia em atividades online. E que uma grande parte desse tempo é gasto nas redes sociais, colocando o Brasil entre um dos maiores consumidores desse tipo de plataforma no mundo. E você pode dizer: João, mas eu estou lá postando a palavra. Eu estou no grupo da família chamando para o culto. Glória a Deus, use mesmo a ferramenta de uma forma edificante. Mas vamos ser sinceros, irmão. Muitas vezes parte dessas 9 horas e 13 minutos é rolando o feed no Instagram, é vendo aquele meme, encaminhando para o teu amigo. E pelo amor de Deus, não tem nada de pecaminoso nisso. Mas quando isso ocupa o lugar que deveria ser de Deus, ou o tempo que deveria ser de Deus, aí nós temos um problema. Perceba, a idolatria, ela é capaz de transformar o que não é pecado em si mesmo em pecado. Nada contra o meme, nada contra a série que você assiste. Eu creio que você faz um filtro antes de assistir. Amém, igreja? Aleluia. Não é pecado em si mesmo, mas quando ocupa o lugar de Deus, quando ocupa o tempo de Deus, aí é um problema grande. Você está comigo? Já ouvi meu pai falar em uma realidade. As pessoas às vezes diziam, né? Eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas as redes sociais revelaram que nós tínhamos tempo sim. Se você pegar o teu smartphone e abrir aí a rede social que você mais usa, tem uma configuração que vai te mostrar o quanto tempo você passa em média nessa rede social. Eu te garanto, nós viveríamos um avivamento se todo cristão gastasse pelo menos o mesmo tempo de Instagram orando, buscando o Senhor, lendo a sua Bíblia. Você está comigo? Somos bombardeados, irmãos, por entretenimento. E se nós não estivermos alerta, isso passa de pouquinho a ocupar o lugar e o tempo de Deus na nossa vida. Amém. Outro ponto, idolatria às riquezas. Sabe, a gente vê que eu falo desse tema porque é um tema que eu abordo inclusive na minha rede social sobre recursos, investimentos.
E uma das maiores pesquisas, né, não só nesse tema, mas de forma geral, que o pessoal pesquisa no Google, no ChatGPT, é como ficar rico rápido. Seja sincero, você já pesquisou alguma coisa parecida em algum momento? Como fazer uma renda extra, alguma coisa assim. E sabe, irmãos, nada contra o recurso em si, mas muitas pessoas têm se deixado levar por essa jornada de buscar o dinheiro, de buscar os bens, de buscar as posses. O problema daquele jovem rico que se apresentou a Jesus não era o dinheiro que ele tinha, irmãos. Era o dinheiro que tinha o coração dele. Eu trouxe um dado aqui, espero que não se aplique a você, mas o Banco Central indica que em 2025 os brasileiros podem estar apostando até 30 bilhões de reais por mês em plataformas de apostas online. Eu preciso ganhar dinheiro rápido, eu preciso desenvolver, e essa ganância vai tomando conta, e a gente vê essa explosão, por exemplo, como uma expressão disso nas famosas bets da vida aí. Não estou nem falando da bet em si, eu estou falando da motivação que está por trás. Oh, glória a Deus. Posso continuar? Idolatria sexual. Em países com acesso à internet, como o Brasil, 70% dos homens consomem ou já consumiram conteúdo adulto e 30% das mulheres. Em um estudo aplicado nos Estados Unidos com cristãos, o grupo Barna trouxe o seguinte dado: 54% dos cristãos que se dizem praticantes relataram ter consumido esse tipo de conteúdo em algum nível. E essa parte me trouxe muito temor. Uma parte significativa desses cristãos que usam esse tipo de conteúdo relataram estar confortável com o seu uso e não enxergarem nisso um problema. Pode dizer misericórdia? Sabe, irmãos, às vezes a gente vai ter que lidar com algumas situações que são desconfortáveis. Eu tenho tido essa oportunidade de ajudar alguns irmãos no contexto de jovens que estão lidando com alguma área nessa parte de pecado sexual. E eu digo para você, irmãos, tem coisas na nossa vida que a gente só vai experimentar de uma restauração quando aquilo é exposto a um ambiente de conselho, de sabedoria. Aleluia. Tão bíblico, irmãos, quanto você orar e ler a Bíblia, é você confessar aquele pecado que sozinho você não está conseguindo. Pastor, um irmão mais velho na fé, o teu líder, você chegar e abrir o teu coração e dizer: preciso de ajuda, preciso de oração. Irmãos, isso não é fraqueza, isso é força. Oh, glória a Deus, você está comigo? Aleluia. A Bíblia fala lá em Tiago 5, confessai vossos pecados uns aos outros. Eu creio, irmãos, no avivamento de confissão de pecados, para que esses pecadinhos de estimação, eles sejam lavados do nosso meio. Oh, glória a Deus. E talvez você diga: João, mas tudo isso é algo muito distante de mim. Mas sabe, irmãos, muitas vezes a idolatria ela tem se configurado na nossa geração com uma idolatria, como eu já falei, de nós mesmos. É o que eu quero, é o que eu desejo, é os meus prazeres, é as minhas necessidades supridas, é alcançar aquele sonho, e nada contra sonho, nada contra a tua felicidade. Mas deixa eu te dizer, não há sucesso, não há felicidade real, senão no centro da vontade de Deus. Buscando Ele como primazia e não você mesmo. Você está comigo? Irmãos, é possível até mesmo a gente se encontrar numa posição de idolatrar até mesmo a bênção de Deus. Eu já vi pessoas, infelizmente, irmãos, que estavam orando por uma bênção financeira, por uma promoção de cargo, por, fechar um negócio na empresa. Estavam orando, buscando ao Senhor, desejando aquele crescimento, e nada contra o crescimento, isso vem da parte de Deus, isso pode vir como uma direção de Deus, está tudo bem. Mas quando a bênção chegou, ao invés de adorar o abençoador, passou a adorar a bênção. Meu Deus, irmãos. Muitas vezes estamos envolvidos nessa busca, em primeiro lugar, as bênçãos, e às vezes até mesmo ao chamado. E é minucioso, porque se você busca o chamado, você acha que Deus está em primeiro lugar. Mas tenha cuidado, porque às vezes não é Deus que está em primeiro lugar, é o púlpito, é a oportunidade. Tem um personagem de Senhor dos Anéis, os mais antigos vão lembrar, chamado Sméagol. E ele pegava aquele anel e ele dizia como? Meu precioso. Eita Jesus. Sabe, irmãos, tem gente olhando para um púlpito como esse e fazendo assim: meu precioso.
Oh, aleluia. Eu estou cumprindo a obra, eu estou fazendo ali o que Deus me chamou para fazer. Glória a Deus, mas por trás da motivação em cumprir a obra, qual é a motivação do teu coração? Para quem você está fazendo isso? Amém. Deixa eu te dizer isso, irmãos. Maior do que a bênção é o Deus que abençoa. Maior do que a prosperidade é o Deus que te prospera. Maior do que o chamado é o Deus que te chamou. Maior do que a obra e mais digno de louvor e adoração é o Deus da obra. Amém. Aleluia. Tem um versículo que eu uso como padrão de vida e tento, sempre filtrar as minhas decisões, o que eu tenho feito, os meus ambientes de devocional. Porque dele, por meio dele e para ele. Se Jesus não é a causa, se Jesus não é o meio, se Jesus não é a finalidade, repense. João, mas é só o meu trabalho, é só uma conquista financeira. Se Jesus não é a causa, se Ele não é o meio, se Ele não é a finalidade, repense. Muitas coisas são listas, irmãos, mas entenda, essas coisas são apenas um meio. Sim, Deus quer te prosperar. Para quê? Para você ser um grande financiador do reino de Deus. Para através de você pessoas serem abençoadas. Amém? Sim, Deus quer te levar a lugares de influência, mas para quê? Através da influência dele na tua vida, pessoas serem alcançadas. Lembre, aquilo que é meio nunca pode se tornar finalidade. Agora, quando essas coisas se tornam a finalidade, o objetivo final, Jesus vai ficando em segundo plano na nossa vida. Oh, glória a Deus. E eu quero caminhar para o fim lá em Êxodo capítulo 33. Eu vou pedir para você abrir comigo. Êxodo 33 no verso 1. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, isso é um diálogo entre Deus e Moisés. E o texto bíblico diz: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo, que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei, olha isso, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Então Deus fala com Moisés: Moisés, é o seguinte, sabe essa missão de chegar na terra prometida? Sabe essa promessa que eu já dei a Abraão e através de você isso aqui está acontecendo, de tirar o povo do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel? Eu vou mandar o meu anjo adiante de você. Ele vai desbaratar os seus inimigos e vocês vão alcançar essa terra prometida que eu prometi. Agora, a minha presença não vai com vocês porque vocês são um povo rebelde, de dura cerviz, não se dobra. Perceba, Deus estava oferecendo a Moisés o resultado que era esperado. Alcançar a terra, alcançar a promessa. Agora, o que deve ser a atitude do nosso coração, irmãos, é o que Moisés responde no verso 15. Então lhes disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. Aleluia. Não adianta, irmãos, o resultado sem a presença. Não adianta o resultado se a motivação que está por trás, ela vai ser consumida pelo fogo naquele grande dia. Você já parou para pensar lá em Mateus? Jesus fala que naquele dia vai ter pessoas que vão dizer: eu profetizei em teu nome, eu libertei pessoas, eu preguei a tua palavra, e Jesus vai olhar para essas pessoas e dizer: eu não te reconheço como servo. Eu não sei você, mas eu não quero estar nesse grupo. Amém, irmãos? Eu não te reconheço como servo. E a pergunta talvez que esse grupo deveria ter se feito ao longo da sua vida é: o porquê eu estou fazendo isso? Qual é a minha motivação? Será que isso tem me levado para mais perto de Deus? Para Deus como esse centro, esse lugar de primazia? Ou estou fazendo por, qualquer outra motivação? Para a minha própria glória, para o meu próprio reconhecimento, para que o meu nome seja exaltado? Oh, glória a Deus. Está bem silencioso, mas eu creio que você está pensando um pouco. Fazer como o pastor Perillo, vou deixar você pensar. Glória a Deus, porque dele, por meio dele e para ele. Eu
creio, irmãos, que estamos num cenário profético propício para o Brasil ser levantado como um celeiro de avivamento e missões, não só para alcançar o nosso povo, mas para isso ser exportado para todas as nações. Amém. E nós estamos, como eu falei, como ministério, como família do Verbo da Vida, estrategicamente posicionados para não somente viver isso, mas ser uma peça-chave nesse quebra-cabeça, irmãos. Amém. Agora, não podemos perder de vista esses elementos da santificação, do temor do Senhor, e que de fato, irmãos, qualquer coisa que tenha ocupado o lugar de Deus na nossa vida, isso possa ser queimado hoje. Aleluia. Eu declaro sobre você o temor do Senhor sendo avivado no seu coração, e isso queimando paixões inapropriadas, prioridades que estão fora do alinhamento com a vontade de Deus. Pensamentos que têm feito você buscar as coisas desse mundo, os teus planos, maior do que o teu próprio chamado, maior do que qualquer coisa que tem na sua vida, é o Senhor Jesus, porque dele, por meio dele e para ele. Você pode dizer isso, diga, porque dele, por meio dele e para ele. Que esse seja o filtro das nossas intenções, motivações, posicionamentos, daquilo que nós fazemos todos os dias. Ah, João, mas eu não vivo o ministério integral, eu tenho o meu trabalho, eu estou aqui correndo, resolvendo as coisas. Ei, irmãos, esse trabalho, esse curso, essa profissão, essa empresa, é só uma grande justificativa para, através de você, Jesus Cristo ser exaltado. Então não transforme aquilo que é um meio na finalidade. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. É para quê? Para a glória de Deus. Amém?